Fala pessoal, você que acompanha o canal Escatologia Reversa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo sobre a escatologia das religiões orientais. E hoje, especificamente, nós iremos ver o shintoísmo, essa religião que mistura crenças filosóficas e religiosas desde a pré-história do Japão até a chegada do budismo, confucionismo e taoísmo, se tornou uma das principais religiões do Japão. Bem como também o seu sistema de crenças detém também certas particularidades sobre a escatologia, mais especificamente sobre a escatologia individual. Como o nosso tema é voltado, a nossa discussão é voltada para as questões escatológicas, então esse será o nosso objetivo nesse vídeo. Antes de falar da escatologia shintoísta, nós vamos fazer um panorama geral sobre a história e as principais crenças do shintoísmo. Então, o shintoísmo ele é uma espiritualidade tradicional do Japão e é considerado aí pelos estudiosos ocidentais como sendo uma das religiões que mais crescem no Oriente. A palavra Shinto significa caminho dos deuses. Logo, nós podemos entender que existe dentro do shintoísmo um panteão de deuses, o que é chamado por eles de kami. Às vezes, os kamis estão se misturando dentro da filosofia shintoísta. Ora, eles aparecem como deuses, ora, eles aparecem como espíritos de pessoas que já morreram ou dos antepassados, ora, eles aparecem como elementos da natureza. Então o shintoísmo ele incorpora práticas espirituais que são derivadas das mais diversas tradições japonesas, a saber que o Japão é uma civilização milenar. Então desde a pré-história japonesa, práticas religiosas, claro que ainda não institucionalizadas, voltadas ao culto dos ancestrais, voltadas ao poder dado às almas desses ancestrais e aos deuses, eram práticas muito presentes dentro da pré-história japonesa. E isso acabou incorporando as visões do shintoísmo moderno. Logo em seguida, isso no século V antes de Cristo, não no século V depois de Cristo. Então nós não estamos falando do período medieval, estamos falando do século V antes de Cristo. Então chega o budismo, chega o confucionismo e chega o taoísmo. E é importante ressaltar que apesar dessas religiões estarem espalhadas pelos mais diversos países do Oriente, elas acabam uma hora ou outra misturando crenças e valores. Então, como o confucionismo, como o budismo e como o taoísmo, é evidente então que o shintoísmo também prega as questões morais para que você tenha uma vida no pós-morte louvável, para que você tenha uma vida no pós-morte livre dos sofrimentos. Então o shintoísmo entende essa escatologia da alma, entende essa escatologia individual, muito vinculada com as práticas que são realizadas no mundo físico. Por isso também, assim como no taoísmo e no hinduísmo, existem aqui 3 mundos que são relacionados pelo shintoísmo, mundos que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então o shintoísmo, ele se caracteriza pelo culto à natureza, pelo culto aos antepassados, pelo seu próprio politeísmo, pelo seu próprio panteão de deuses. E aqui se destaca o deus Sol, ou a deusa Sol, que é chamado de Amaterasu, o principal deus do panteão shintoísta. Mas diferente, por exemplo, do hinduísmo, com o Avatar Kalki, não há um retorno escatológico de modo geral desses deuses. Os deuses não virão ao mundo para destruir este mundo e para restaurar a ordem, ou para trazer uma nova ordem. Não. Aqui a escatologia, ela é uma escatologia especificamente individual. Uma escatologia que tem as suas idiosincrasias bastante análogas à questão da psique, a questão da moral praticada aqui e de como você irá ser recompensado no pós-morte. Tá certo? Então, a palavra kami, ela abarca tanto a questão da natureza, quanto a questão dos antepassados, quanto a questão dos deuses, né? A visão mais politeísta. Então, quando nós estamos falando kami, obviamente, nós estamos nos referindo a essas 3 classes. Claro que, dentro das escrituras sagradas do shintoísmo, nós temos 2. A primeira delas é o Kojiki,
e a segunda delas é o Nihonshoki, que são as crônicas do Japão, são os anais das coisas antigas. E essas escrituras sagradas, elas trazem as narrativas místicas da tradição shintoísta, trazem suas histórias, né, os seus contos, suas narrativas religiosas. Quando a palavra kami aparece dentro de um desses dois livros, você, pelo contexto, irá perceber sobre o que a palavra kami está se referindo. Se é sobre os deuses, se é sobre os antepassados, ou se é sobre a própria natureza. Então esses livros aí são datados entre o ano 712 a 720, e eles são utilizados hoje dentro do shintoísmo moderno como uma direção para discipulado, para aqueles que iniciam os processos ritualísticos dentro do shintoísmo, e também como forma de liturgia de culto. Culto esse que será estabelecido pelo culto aos kamis, aos antepassados, aos deuses ou à natureza. Então, dentro das crenças do shintoísmo, que se baseia no culto aos kamis, nós temos então os três mundos. Quais são os três mundos? A alta planície celeste, que seria a morada dos kamis no céu, e aqui dentro desse contexto nós estamos falando especificamente da divindade, dos deuses. Depois nós temos o país do meio, ou a planície dos canaviais, que seria a morada dos homens, esse mundo terrestre, esse mundo físico, onde os kamis, vez ou outra, descem para se relacionar com os homens, para dar conselhos, para sugerir práticas de cunho moral e coisas do tipo. Essa é a crença do shintoísmo. Então há sim um relacionamento dentro do shintoísmo entre os homens e os deuses, vez ou outra, se revelam, vez ou outra aparecem aos homens. Os kamis, vez ou outra, aparecem aos homens. E por último nós temos o país de Iomi, que é o subterrâneo, que é o país da moradia dos mortos. É a terra de máculas, de pecado, onde habitam espíritos malignos que influenciam para o mal. E aqui é onde entra um outro aspecto da escatologia individual do shintoísmo. Se nós temos a alta planície e nós temos o país de Iomi, obviamente nós estamos falando, para que você entenda dentro de uma linguagem um pouco mais ocidental, estamos falando de céu e inferno. Então nós temos aqui uma questão bastante maniqueísta, né? A luta entre o bem e o mal. Então geralmente esses espíritos mortos, esses espíritos malignos, melhor dizendo, do país de homem, acabam influenciando os homens que habitam na planície dos canaviais a praticarem o mal. E uma vez praticando o mal, obviamente que após a sua alma, a sua psique se desprender do corpo, obviamente que ela vai para essa moradia do mundo dos mortos, para esse país do subterrâneo. Já a alta planície, onde os deuses, os kamis, acabam então, hora ou outra, se revelando, se comunicando com os homens do país da planície dos canaviais, buscam incentivar a prática das justiças, práticas morais que sejam boas, para que então, após a morte, no pós-morte, no além-vida, eles possam então ir para a alta planície. Então aqui dentro do shintoísmo nós temos essa ideia, a ideia de céu e inferno, tratando numa linguagem um pouco mais ocidental, para que você possa entender. Há dentro do shintoísmo inúmeras divindades ligadas a elementos naturais, ligadas ao sol, à lua, aos mares, ao céu e coisas do tipo, que atesta que tudo é governado pelos kamis. Dentro desse contexto nós estamos falando dos deuses, mas há os kamis, que são os antepassados, que também os shintoístas prestam cultos a eles, que seriam os sábios, aqueles que já morreram, mas que deixaram a sua sabedoria a nós e que podem ainda nos influenciar de certo modo. Ou seja, há uma crença dentro do shintoísmo em que a alma dos antepassados mortos, ela se comunica, ela se relaciona no país do meio da planície dos canaviais, que seria esse mundo físico, o país da planície dos canaviais. Beleza? Então essas são algumas crenças do shintoísmo. Bom, aqui nós temos essa imagem aqui, como vocês podem ver, é a principal imagem aí do shintoísmo. O objeto é chamado de Tori e ele simboliza um portal. Então,
quando acontece a escatologia individual, quando acontece a separação entre a alma e o corpo, este portal é que te conduz ou para a alta planície ou para o país de Yome. Então as práticas do shintoísmo têm bastante esse objetivo, de se dirigir aos kamis, aos deuses, às divindades, que escutem as nossas orações, né? E que durante uma vida diária, uma vida cotidiana, todo fiel shintoísta tem a obrigação de prestar culto, de prestar homenagens, oferendas, de fazer rituais aos kamis. O que pode ser feito nos mais variados locais e lugares. Então, logo, não é necessário para o shintoísmo haver um templo específico para que você possa praticar os rituais shintoístas, para que você possa prestar o culto aos kamis. Claro que há hoje lugares destinados a serem templos, lugares destinados a esses cultos, mas não especificamente você tenha que praticar esses rituais dentro desses locais sagrados, né? Pode ser dentro dos mais variados locais aí, beleza? Essa é a deusa Amaterasu, é a principal grande deusa do shintoísmo, é a Augusta que ilumina o céu. Ela também se relaciona com os homens dentro da planície dos canaviais, que seria o nosso mundo físico. Então, a escatologia shintoísta, ela é uma escatologia bastante vinculada à escatologia individual. Não existe uma escatologia geral. Não existe Deus ou os deuses que irão voltar para restabelecer uma nova ordem. Uma filosofia bastante pragmática, voltada para as questões morais e éticas, de modo que você, após a morte, após a separação da alma com o corpo, você possa então ir para a planície do céu e então desfrutar da sua vida na eternidade ali, mediante as práticas boas que você praticou aqui. Obviamente, se os espíritos malignos te influenciaram e você praticou injustiças e maldades, você obviamente irá então para o país de Yome. Tá certo, galera? Essa é a escatologia shintoísta. Esse é o shintoísmo, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, ative o sininho de notificação para quando nós postarmos novos vídeos, você possa estar nos acompanhando aqui do canal da Escatologia Reversa, tá certo? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.